E quando eu vejo todo esse sonho materializado nesse livro, realmente passa um filme na minha cabeça sobre todo esse processo, sobre toda essa construção. E eu queria te pedir, Eliane, para contar um pouquinho como foi, né, do momento em que surgiu a ideia do livro, ou até que antecedeu a ideia do livro, até hoje, né? Como você enxerga todo esse processo de desenvolvimento? Então, o livro, né, surgiu como uma proposta para esse ano, né, que cada uma de nós, que estamos em 8 Diamonds nesse momento na equipe, né, contássemos, relatássemos por meio de um texto, de um relato, né, de experiências, quem nós éramos antes do olhar sistêmico e quem nós somos hoje, né? E aí, a, eu fiquei responsável por organizar, a Ileana me ajudou muito aí nessa organização também, contei muito com o apoio dela, né? E nós, primeiramente, fizemos um roteiro, né? Então, primeiramente, lá no grupo das impulsionadoras, nós temos um grupinho lá de WhatsApp, eu passei um roteiro de questões, de perguntas, que não seriam perguntas para serem respondidas, mas um roteiro que cada uma poderia se identificar com algumas questões e seguir ali o seu texto, né? E aí cada uma da sua forma autoral foi encontrando a sua forma de escrever, né? É, eu coloquei o prazo para elas até final de junho, porque em julho eu teria férias, eu tive as minhas férias de professora, e eu consegui fazer uma leitura atenta. E foi interessante que todo mundo começou a me mandar, né? A Lisete foi a primeira que enviou, chegou o texto da Ileana, chegou o texto da Amélia, e eu estava só recebendo, arquivando, e eu não conseguia escrever o meu texto. Eu cobrava todo mundo. A Amélia encontrou um jeito de colocar lá no nosso grupo um tiquezinho verde, né? Assim na frente de quem já tinha entregue, que eu ia falando que já tinha entregue, e o meu estava lá em branco. Eu falei, olha, qualquer hora eu vou conseguir escrever. E aí realmente eu precisei parar, né? E consegui, passei assim um dia relatando, foi um resgate mesmo da memória. Até eu fui lá para começo de 2014, entre 2014 e 2015, há 10 anos atrás, né? Quando eu nem imaginava que existia tudo isso, e até uma questão que uma das pessoas da sua live que participou trouxe essa semana. É, de estar sempre ali, ter um objetivo e estar sempre chutando na trave. Então, para mim, Olha, eu fui para essa situação, que eu estava como professora aí, pós-graduada, procurando novas oportunidades, querendo mudar de cidade, expandir os horizontes, e eu ficava sempre no quase. Nossa, se eu acertasse uma questão a mais, eu iria para a próxima fase. eu lembro disso. Nossa, se... E era sempre assim, na trave mesmo. E aí eu fiz uma viagem, que acho que eu já contei em alguma live sua, eu fiz uma viagem lá para a Itália, para um congresso, e ali eu encontrei é, muitas respostas que eu vinha buscando, sem nem imaginar que existia constelação familiar. E depois disso as coisas começaram a caminhar, né? E aí eu fui ler os textos, né? Voltando aí ao nosso processo, eu fui ler os textos e aí eu vi todo mundo muito tímida, né? As meninas escreveram, mas elas escreveram muito pouquinho assim, e como depoimentos mesmo. Eu falava, nossa, mas elas não estão contando a história delas. A Liane mesmo nem tinha relatado o presencial, que eu sabia que ela tinha tantas vivências, né? E várias meninas que eu conheço, e aí eu devolvi, eu fiz uma leitura, pedi para a Eliana ler comigo, e nós devolvemos para cada uma delas com algumas questões, né? Olha, como foi isso? Detalhe mais isso. E aí os textos floresceram mesmo, né? Que aí cada uma foi resgatando experiências, né? Porque eu entendo assim que as pessoas elas vão se conectar muito com o nosso livro, né? As jornadas sistêmicas, porque nós relatamos situações que nós vivemos e que todo mundo vivencia situações, né? As pessoas não batem De na trave todos os dias, né? estagnação,
Sim, então todos nós vivenciamos. E aí, a partir do momento em que nós vamos conhecendo esse olhar sistêmico, nós vamos, para mim, foi muito o ocupar o meu lugar. E eu vejo muito isso também, como se cada uma de nós, a partir do olhar sistêmico, conseguisse ocupar o seu lugar, sem ficar ali, ah, eu tenho que cobrir aqui um pai ausente, eu tenho que cobrir aqui o irmãozinho que não nasceu, eu tenho que ocupar, fazer por todo mundo. Então, é, eu vejo que o que fez muita diferença, e é muito comum a todas as histórias, é esse ocupar o lugar sistêmico. E Até a nós, permissão mesmo para ocupar, né? Ou sentir o sim, direito, o merecimento de ocupar, né? sim, com certeza. Então, no meu caso, eu até trouxe algumas situações que eu vivi, né, com a perda da minha mãe em 2000, que quando eu perdi minha mãe, a minha irmã mais nova tinha 14 anos, eu tinha 22. Meu irmão mais velho juntou as coisas dele e foi morar em outro estado com os amigos. Aí eu virei irmã mais velha. Aí eu senti que eu tinha que ser mãe da minha irmã. Então eu virei mãe. Aí o meu pai também, a gente teve algumas questões e eu comecei a fazer o papel do meu pai também para minha irmã. E aí isso começou a se refletir lá entre 2014 e 2015, quando eu era coordenadora de uma escola e eu tinha que cobrir. Então, assim, eu era coordenadora pedagógica, eu tinha o meu lugar na minha sala. Só que a diretora saía da escola. Quando ela saía, eu ficava no lugar da diretora. E no momento em que ela saía, era o momento que acontecia de tudo. Criança que brigava, criança que se machucava. Eu falava, gente, mas é só a diretora sair, tudo acontece. As professoras faltavam, não tinha professor substituto, quem ia dar aula, a coordenadora, eu, né? Teve um dia que não foi a inspetora de aluno, quem que foi cuidar dos alunos? A coordenadora, eu. E aí eu fazia a função de todo mundo, e eu passava pela minha sala, eu falava, nossa, a minha sala está vazia, a sala em que eu devia ocupar está vazia, a minha mesa está cheia de trabalho acumulado que eu não consigo fazer, porque eu fico fazendo o trabalho de todo mundo. E quando eu conheci o olhar sistêmico, quando eu comecei a ser constelada e fazer as formações em constelação, começaram a cair essas fichas. Ah, mas espera aí. Por que que isso tá, por que que isso acontece comigo? Porque eu não estou ocupando o meu lugar, né? Sim. Então, a gente faz, e acha que está fazendo tudo, e a gente tem que ter uma recompensa por aquilo que a gente faz tanto, só que a gente não está no nosso endereço, né? E as coisas chegam e a gente não recebe. Então, eu vejo esse ocupar o próprio lugar nos textos de várias colegas, né? Várias amigas aqui do grupo, né? E nos textos que eu fui lendo. E aí, a gente finalizou essa semana o nosso livro, então já a diagramação, a formatação, a revisão, ele está bem bonito, tem aqui cada uma de nós tem uma folha de rosto, uma apresentação, em que tem a nossa foto, tem uma imagem que cada uma de nós foi escolhendo, uma frase de inspiração. Então, está um texto bem bonito, feito com muito cuidado, com muito carinho, né, para que as pessoas que tiverem acesso a esse livro também se inspirem a realizar os seus sonhos e a realizar os seus sonhos com essa consciência que nós adquirimos, né? Porque a visão sistêmica, ela transforma. A partir do momento em que você entende, é como assim, você não precisa mais se esforçar tanto para conseguir aquilo que você quer. Você simplesmente ocupa o seu lugar e as coisas chegam até você, né? Então, parece uma mágica, mas é muito trabalho, né? Sim. E é interessante porque muitas pessoas, sabe, Eliane, assim como eu um dia, e imagino que muitas, né, que estão também nesse livro sentiram, era muitas vezes um sentimento assim, mas o que que vão pensar? Né? Eu estou saindo do convencional, principalmente quem tem próximo da minha idade, 50 e poucos anos, né, de 45 para cima.
nós somos de uma época onde nós somos criados para exercermos algumas poucas profissões que eram bem vistas no mercado. Então, você era criado para ser um advogado, ou para ser um médico, ou para ser um dentista, ou para ser um engenheiro. E quando você fugia disso, você se tornava uma aberração, né? Ou então para ser concursado. E o sonho do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra era que eu fosse concursada. E aí, quando eu comecei a olhar para tudo isso e dizer, não, eu não vou falar que eu não sou concursada, vou falar que eu não tenho uma carteira assinada, e eu vou falar que eu trabalho, né, como empresária, como é que vai ser isso, né? E eu confesso que no começo eu tinha muito receio sobre o que vão pensar. Isso na época lá que eu fui ainda para o presencial. Na hora em que eu fui para o online e eu peguei um celular na mão e eu comecei a postar nas redes sociais, aí vinha, nossa, o que que minhas filhas vão pensar? O que os amigos das minhas filhas vão pensar? E eu realmente precisei ocupar o meu lugar para entender que esse tipo de insegurança, ele bate na nossa porta quando a gente não ocupa o lugar da gente. Porque quando a gente ocupa o lugar da gente, a gente não tem nem tempo de se preocupar com esse tipo de distração. Mas o que hoje eu considero uma distração, lá atrás era um tormento. E muitas pessoas que chegam para um atendimento, que me passam mensagens nas redes sociais, falam exatamente isso. Nossa, Kátia, como eu queria, sabe, ter esse caminho. Como eu gostaria de estar nesse lugar. Ah, mas eu acho que isso não vai ficar bom. Eu acho que minha mãe não vai achar legal. Eu acho que minha sogra não vai achar legal. Eu acho que meu marido não vai achar legal. O que que meu filho vai pensar quando começar a assistir os meus vídeos, né? Mas eu acho que não tenho jeito para coisa, né? E aí começam as justificativas. Então, quando surgiu a consciência desse livro, eu fiquei muito feliz em pensar que ele pode trazer, se tornar uma inspiração a partir do momento que ele expõe as fragilidades de cada um de nós. Ele expõe que nós somos gente como todos e nós também tivemos esses desafios. O que fez a diferença? A consciência sistêmica nos permitiu nos conectar com a força, porque talvez nós tivéssemos a vontade, mas faltasse a força, que é muito o clichê que eu tenho abordado ultimamente, que a gente às vezes olha e fala força de vontade, mas são duas coisas distintas. Às vezes a gente tem vontade e falta força. E essa força vem da consciência sistêmica. E quando nós nos conectamos à consciência sistêmica, esse lugar, ele transborda recursos. E aí ele nos impulsiona ao progresso, ao desenvolvimento, à percepção sobre a nossa forma de contribuir junto à coletividade. O eu fica num segundo plano, o eu é uma consequência, mas nós estamos a serviço de um sistema e abertos para receber. Essa é a maturidade, né? Mas a, acima de tudo, nós estamos conectados ao nosso melhor e maior propósito de existência, né?